Algo aconteceu com você nesta manhã. Algo que você ainda não consegue colocar em palavras, mas que mudou a vibração de tudo ao seu redor. Você sentiu um peso se dissolver, enquanto, paradoxalmente, uma clareza absoluta tomava conta do seu peito. Ninguém ao seu redor percebeu, porque o que aconteceu não foi um evento externo, mas uma reorganização silenciosa no seu interior. Eu vim até aqui porque sei exatamente o que você tem carregado em silêncio nos últimos 31 dias. Você tem se sentido como alguém que caminha por uma sala com as luzes apagadas, movendo-se por memória em vez de visão, esperando que o próximo passo seja firme. Hoje, esse sinal se revela. Ao longo do tempo que passarmos juntos, você vai reconhecer porque o atraso que você enfrentou na sua vida não é uma falha, nem uma punição, nem falta de sorte. Você vai compreender por que a demora foi, na verdade, uma preparação silenciosa que você não tinha como entender enquanto estava no meio da fornalha. Antes de terminarmos, vou te mostrar o padrão exato que tem bloqueado o que você busca. E vou deixar sobre a sua vida uma declaração que é a própria razão pela qual este momento encontrou você neste domingo. Você tem notado sintomas que não podem mais ser ignorados. É aquela exaustão que não passa mesmo depois do descanso, porque não é cansaço do corpo, é cansaço da alma de quem tenta sustentar um mundo que já não cabe mais dentro de você. Você olha para as pessoas, para o seu ambiente, para os lugares que antes eram seu refúgio, e sente uma distância estranha, como se você fosse um espectador da sua própria história, assistindo a um filme cujas falas você já não decora mais. Isso não é depressão. É um descompasso necessário. Você não pertence mais ao lugar de onde está tentando sair, mas o novo terreno ainda não se firmou sob os seus pés. Eis a causa profunda que ninguém te contou. Você passou anos carregando pesos que nunca foram seus. Você herdou expectativas, dores e ritmos de gerações. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando e um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Que mal sabiam cuidar de si mesmas e você assumiu a responsabilidade de manter tudo funcionando. Você se tornou um pilar de sustentação para quem não estava disposto a caminhar. E a sua exaustão é apenas o resultado de ter tentado carregar o mundo enquanto o seu próprio barco estava ancorado em águas rasas. Você tem confundido a sua fidelidade com a sua escravidão. Se um desses sintomas acabou de ressoar no seu espírito, se você sentiu o peso dos seus ombros ceder um pouco ao ler estas palavras, faça uma pequena marca. Não é apenas um número, é a frequência que reconhece a mudança de marés e o alinhamento que você está prestes a alcançar. Ao digitar 888, você está dizendo ao universo que está pronta para soltar o que não lhe pertence. Digite os números e volte imediatamente para mim, pois a revelação continua. Você está sentindo o movimento das correntes, aquele puxão sutil, mas constante, que sinaliza que o seu ancoradouro não é mais um porto, mas uma prisão. Imagine o seu barco.
o seu projeto de vida, a sua própria essência, que durante tanto tempo esteve amarrado a correntes pesadas de ferro e sal, afundadas em um solo que você acreditava ser firme, mas que era apenas lama. O que você está vivendo agora não é uma tempestade que veio para afundar o seu navio. É o processo de corte. As correntes estão sendo soltas, uma a uma, por mãos que você não vê, mas cuja precisão você sente. Durante anos, você manteve o barco parado em águas rasas, com medo de que, se navegasse, você se perderia ou perderia o que conquistou. Mas o que você não percebeu é que, enquanto você se preocupava com a segurança da ancoragem, o casco do seu barco estava apodrecendo por falta de movimento. Águas estagnadas trazem apenas o peso do passado. Agora, o silêncio que você ouve, essa quietude estranha que envolve a sua vida, é o som das correntes batendo contra o leito do oceano enquanto se soltam. Você não está sendo abandonada. Você está finalmente sendo liberada para navegar na profundidade que sempre foi o seu lugar de direito. O barco precisa se mover, e o movimento exige que você confie não na visão do horizonte, mas na direção do vento que sopra em sua direção neste domingo. Muitas vezes, a dor da perda que você atravessou recentemente, seja de uma pessoa, de um status ou de uma segurança que parecia eterna, foi o mecanismo que esvaziou o seu convés. Você pode ter sentido que, ao perder aquilo, estava perdendo a si mesma. Mas, na verdade, você estava apenas sendo preparada para a nova carga. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos, e não se pode navegar em direção ao novo, carregando o peso de quem você não é mais. Esse esvaziamento foi um ato de misericórdia. Foi a forma que a vida encontrou para garantir que, quando o momento da partida chegasse, o seu barco estivesse leve o suficiente para suportar o peso da glória que virá. A tristeza que você sente é o luto por uma versão antiga de si mesma que precisava morrer para que a sua verdadeira identidade pudesse subir ao convés principal. Você não está vazia. Você está pronta para ser preenchida pelo que é genuíno. Respire fundo agora, soltando o ar lentamente, e deixe que a consciência deste momento preencha o espaço ao seu redor. Não é apenas uma frase, é uma rendição. É a forma de você avisar ao cosmos que você não está mais escondida, não está mais se protegendo, não está mais esperando o sol aparecer para começar a caminhar. Ao digitar "eu estou aqui", você declara que a sua presença é um fato e que a sua prontidão é total. Digite essa frase agora e, assim que terminar, volte para mim, pois precisamos concluir o que foi iniciado. Se esta mensagem confirmou aquilo que o seu espírito já sussurrava nas horas mais caladas da noite, permita que o seu gesto de curtir este conteúdo funcione como um amém sem palavras. Não encare isso como uma métrica ou um número para ser visto por outros, mas como um compromisso sagrado entre você e a verdade que foi revelada aqui hoje. O seu toque é o selo de que você ouviu, entendeu e aceitou a responsabilidade sobre a sua própria jornada. É um reconhecimento silencioso de que o que foi nomeado aqui é a sua realidade e que você não precisa da permissão de ninguém para caminhar em direção a ela. A solução para o que você vive não é encontrar mais estratégias, nem trabalhar mais horas, nem buscar mais aprovações externas. A solução é o retorno ao silêncio. É aprender a habitar a quietude com a mesma naturalidade com que você habita o seu próprio corpo. Você passou tanto tempo sendo, fazendo, atendendo e resolvendo, que esqueceu como simplesmente estar. O seu chamado já está definido. Ele não é uma construção futura que você precisa erguer tijolo por tijolo. Ele é uma presença que já habita o seu interior, esperando apenas que você pare de correr para que ele possa se manifestar.
Aceite que o seu chamado não depende do que o mundo pensa sobre a sua utilidade. Ele depende da sua disposição de ser quem você foi desenhada para ser, sem as máscaras que o medo ou a necessidade de agradar impuseram sobre o seu rosto. Sente-se no silêncio da sua própria alma. Deixe que a poeira das expectativas alheias se assente. O que restar sob essa poeira, quando o barulho cessar, é o que você é. Esse é o seu ponto de partida para o que vem a seguir. Não force a clareza. Apenas permita que ela surja quando você parar de exigir respostas imediatas. Você já sabe o caminho. O caminho é o seu próprio ser, despido de tudo o que não lhe pertence. Existe alguém no seu círculo mais próximo, alguém que caminha ao seu lado, mas cujo fardo você raramente consegue enxergar com total clareza, que precisa desesperadamente desta mensagem nesta noite. É aquela pessoa que tem trabalhado com uma diligência silenciosa, quase invisível, enquanto observa as portas que tanto buscou permanecerem fechadas para o seu esforço. É alguém cujas noites são marcadas por uma vigília que ninguém mais percebe. Alguém que carrega uma sabedoria amadurecida na dor, mas que ainda não encontrou o eco para a sua própria voz. Enquanto eu falava, o rosto dessa pessoa surgiu na sua mente com uma nitidez que não pode ser ignorada. Você sabe exatamente quem é e sabe que essa pessoa está vivendo exatamente o que você acabou de superar ou o que está prestes a deixar para trás. Envie este sinal para ela. O que você recebeu hoje não é sua propriedade exclusiva, é uma incumbência de serviço. Entregue isso a essa pessoa como um gesto de cuidado e, ao fazer isso, saiba que você está servindo como a ponte pela qual a confirmação dela finalmente chegará. Antes que esta nossa jornada comum chegue ao seu momento de repouso, há uma última definição que precisa ser gravada no centro do seu ser. Não é um desejo, não é uma esperança que você projeta para o futuro, e não é uma hipótese sobre quem você gostaria de se tornar. É a confirmação de uma verdade que já existe. Digite essas palavras com calma, sentindo cada letra como se estivesse ancorando a sua identidade em um solo que não pode mais ser abalado por circunstâncias externas ou opiniões alheias. O que você está digitando é o seu acordo final com a sua própria história. É a aceitação de que o seu chamado não é um erro de percurso, mas a razão pela qual você resistiu a tudo o que tentou dobrar a sua vontade. Ao escrever, "Eu sou a escolhida", você declara que a sua prontidão é total e que o seu alinhamento com a sua verdade é, a partir deste momento, inegociável. Deixe que os seus dedos façam o trabalho que a sua alma já está realizando neste exato segundo. Você é chamada, você é preparada, você é enviada. Estas três verdades sustentam a sua existência neste ciclo. Você é chamada para ser a diferença em ambientes que ainda não compreendem a sua luz. Você é preparada por meio das decepções que lhe ensinaram a distinguir o essencial do que é apenas ilusório. Você é enviada para ocupar o seu lugar, não para competir por espaços que não foram desenhados para você, mas para manifestar a sua essência onde quer que você pouse os seus pés. Sinta o peso dessas palavras. Não são promessas vagas, são decretos sobre a sua vida. Cada dificuldade que você enfrentou foi um cinzel moldando a sua forma final. Cada atraso que você sofreu foi um tempo de resguardo para que você não chegasse ao destino antes de estar pronta para sustentar a magnitude do que lhe foi confiado. Neste exato momento, enquanto a sua atenção está aqui, sintonizada nesta frequência de reconhecimento, saiba que milhares de outras pessoas, espalhadas por todos os cantos deste mundo, estão recebendo exatamente esta mesma revelação. Há um despertar silencioso acontecendo em corações que, como o seu, estavam guardando a sua dor em segredo, esperando pelo sinal
que confirmaria que eles não haviam perdido o juízo. Você faz parte de algo que não precisa de alarde, de algo que não se anuncia com trombetas, mas que se conhece pelo profundo sentido de paz que traz ao espírito. O que está acontecendo aqui é o reconhecimento de uma irmandade que não depende de distância física ou de encontros marcados. É o alinhamento de almas que, independentemente de onde estejam no mapa, escolheram ouvir o chamado que a maioria insiste em silenciar com o barulho do dia a dia. Você não está realizando este caminho sozinha. E a evidência de que você está no lugar certo é a própria quietude que agora começa a preencher o seu peito, substituindo a ansiedade que antes ditava o ritmo da sua respiração. Tudo o que foi exposto, tudo o que foi nomeado e tudo o que foi reconhecido neste espaço de tempo, agora se assenta no seu interior como uma verdade inalterável. Você não precisa mais buscar fora o que já lhe foi entregue por dentro. Você não precisa mais provar a ninguém a veracidade do seu caminhar, pois a sua vida agora se torna a própria evidência. Caminhe com a leveza de quem sabe quem é, de quem entende o seu papel e de quem não se deixa mais distrair pelas sombras que tentam desviar o seu olhar do horizonte que lhe pertence. O tempo de se esconder acabou. E o tempo de se manifestar chegou, não com força bruta, mas com a autoridade de quem finalmente reconheceu a sua própria voz. O que foi despertado não dormirá mais. O que foi revelado não pode ser desvisto. O que foi iniciado hoje encontra o seu ponto de ancoragem. Existe uma frequência de silêncio que precede toda grande mudança. E é exatamente nela que você tem vivido nos últimos tempos. Muitos ao seu redor interpretam o seu recolhimento como um sinal de fraqueza, de isolamento ou de falta de rumo, mas eles não conseguem enxergar o que acontece por trás da cortina da sua rotina. Eles olham para a sua vida e veem estagnação, enquanto você, no íntimo do seu ser, sente que está passando por um processo de lapidação profunda. Você tem sido guardada por uma mão invisível, conduzida através de desertos, que, na verdade, serviram apenas para extrair de você tudo o que não pertencia à sua essência original. O que você sente hoje, essa inquietude que vem acompanhada de uma certeza absoluta, não é um erro de percurso, é o prenúncio. Se você olhar para os últimos meses, verá que o cenário mudou de maneira sutil, mas irreversível. Pessoas que antes tinham lugar cativo à sua mesa começaram a se afastar. Ou talvez tenha sido você quem, sem explicação aparente, não encontrou mais energia para manter laços que não mais vibravam na mesma frequência. Não houve briga, não houve desentendimento, houve apenas uma mudança de estação na sua alma. Os números que você digita representam o seu sim consciente para esse novo ciclo que se abre. Eles são o seu reconhecimento de que a exaustão que você sentiu não era o fim, mas o pagamento do preço necessário para a sua liberdade. Digite 888 e depois retorne para continuarmos a desenrolar esse fio. A causa de tanto cansaço não é o trabalho que você realiza, nem as responsabilidades que carrega. A causa é o peso do que você tem sustentado sem necessidade. Você passou anos carregando a expectativa de figuras que já se foram, ou de versões de si mesma que não existem mais. Você tentou construir uma casa sobre um alicerce que pertencia ao passado, quando a sua estrutura atual exige uma fundação de verdade e transparência. O que você vive é uma reconfiguração. Imagine um barco ancorado por décadas em um porto que já não oferece as águas profundas de que ele necessita para navegar. A dor que você sente ao soltar as amarras é a dor da segurança que se perde, mas o que vem em seguida é o horizonte que sempre te chamou. Soltar a âncora não é abandonar o porto, é permitir que o navio cumpra o propósito para o qual foi desenhado. Muitas vezes, a nossa resistência em aceitar o novo nasce do medo de perder o que nos dava uma falsa sensação de controle.
Você pode ter chorado por perdas que pareciam catástrofes, sem entender que, na verdade, era o espaço sendo limpo para o que é, finalmente, seu. O vazio que você encontra após o choro não é um lugar de desolação, é um lugar de preparação. É um solo fértil, onde a semente que você carrega, aquela ideia, aquele projeto ou aquela nova forma de existir, finalmente pode germinar sem a interferência de ervas daninhas. O que se quebrou não pode ser colado, porque o que está por vir não cabe nos moldes do que foi. Essa frase é a sua assinatura no contrato da sua própria transformação. Apenas escreva e volte para o nosso fio de conversa. Não tente apressar o processo nem busque explicações lógicas para o que é, essencialmente, espiritual. A sua mente busca razões, mas o seu espírito busca reconhecimento. Quando você se permite simplesmente ser, sem a necessidade constante de provar o seu valor, o fluxo da vida volta a correr através de você com uma clareza que antes era turva. Talvez seja alguém da sua família, um amigo de longa data, ou alguém que cruzou o seu caminho recentemente e em quem você sentiu um espelho do seu próprio reflexo. Alguém cujos olhos trazem o brilho da busca, mas também o cansaço de quem está esperando há muito tempo por uma resposta que não vem de fora. Ao pensar nessa pessoa, não hesite. Não é uma recomendação social, é uma entrega de auxílio. Ela precisa saber que o que ela sente não é isolamento, mas preparação. Ela precisa ouvir, da mesma forma que você ouviu, que a demora não é negação, é apenas o tempo de maturação. Faça com que o sinal chegue a quem precisa dele. E enquanto você faz isso, perceba que o seu próprio gesto de bondade é o que sela a sua entrada no novo estágio. Não há mérito em guardar a luz apenas para si. O seu gesto de curtir, o seu gesto silencioso neste momento é a sua confirmação. Não o veja como um número, nem como um dado técnico. Veja-o como o seu amém sem palavras. É a marca de um acordo que foi firmado entre a sua vontade e a sua verdade. É o reconhecimento de que, entre tantas vozes e tanto ruído, algo aqui dentro falou a linguagem que o seu coração compreendia. É o ponto de intersecção onde a sua busca encontra a resposta e onde você deixa de ser quem procurava para se tornar quem finalmente foi encontrado. Mantenha essa quietude. O que foi revelado não precisa de gritos para ser sustentado. Ele se sustenta pela força da sua própria convicção. Agora respire fundo. O que você está vivendo não é um acaso, é a resposta ao seu clamor silencioso, aquele que você nem sempre conseguiu articular em palavras, mas que pulsava em cada batida do seu peito. A autoridade que você agora começa a sentir não vem de fora, ela emana da sua própria aceitação do chamado. Você não é mais a pessoa que implorava por uma oportunidade. Você é a pessoa que entende que a oportunidade é o próprio desdobrar da sua existência em alinhamento com o que é verdadeiro. A sua caminhada, daqui em diante, não será medida pela velocidade com que você alcança resultados, mas pela precisão com que você ocupa o seu lugar no mundo. Não há mais necessidade de correr atrás do que, por direito de essência, já se move em sua direção. Você é chamada, você é preparada, você é enviada. Onde quer que você coloque as suas mãos, o que estava seco voltará a ter vida, porque você não carrega mais o peso dos mortos ou o fardo de quem você tentou ser para agradar o mundo. A sua essência agora é a sua bússola. A sua intuição, antes abafada pelo medo, agora é a voz que guia os seus passos com a certeza de quem conhece o terreno. Sinta essa mudança em cada fibra do seu corpo. Sinta como o peso dos ombros desce, como a respiração se torna mais profunda e como a clareza substitui a confusão. Você chegou finalmente ao lugar onde sempre deveria estar. Antes que este momento se encerre, digite: Eu sou a escolhida.
com toda a convicção que o seu espírito agora comporta. Não como uma pergunta, mas como a afirmação final de quem reconheceu o seu próprio valor e o seu próprio destino. Deixe que essas palavras sejam a assinatura definitiva no livro da sua nova história. Digite agora e deixe que o universo registre o seu sim. Existe um arquétipo que caminha ao seu lado, alguém que você conhece bem, mas cuja dor você mal começou a mapear. É aquela pessoa que, em meio à multidão, mantém um silêncio absoluto, alguém que tem trabalhado com uma dedicação quase invisível, acumulando esforços sem colher os frutos que a justiça natural deveria proporcionar. Você olha para o rosto dessa pessoa agora e percebe que a inquietação dela não é falta de fé, mas o cansaço de quem espera por um sinal que parece nunca chegar. Essa pessoa é o reflexo de quem você foi até bem pouco tempo atrás. Envie esta mensagem como quem entrega um mapa para um viajante perdido no deserto. Não é uma recomendação social, é uma entrega de propósito. O mesmo sinal que tocou a sua alma hoje foi desenhado para encontrar o caminho de volta para ela através das suas mãos. Perceba como o ambiente ao seu redor parece ter se reconfigurado. As peças que antes pareciam desconexas começam a formar uma imagem coerente. Você passou anos tentando encaixar os seus sonhos em moldes que não foram feitos sob medida para você, tentando servir de alicerce para construções que não eram suas. Agora, sinta a leveza que surge quando você finalmente para de sustentar o que nunca lhe foi confiado. A exaustão que você carregava não era sinal de fraqueza, mas o peso de uma armadura que já não servia mais ao seu corpo espiritual. A transição que você vive neste domingo, 31 de maio, não é uma interrupção da sua jornada. É o início do seu verdadeiro percurso. Tudo o que você deixou para trás, todos os planos que não se concretizaram, eram apenas ajustes de rota necessários para que você não chegasse ao lugar errado. Respire a verdade do que está acontecendo. Você está sendo despojado do que era supérfluo para que possa carregar o que é eterno. As perdas que você enfrentou nos últimos meses foram, na verdade, limpezas de espaço para acomodar a nova frequência que habita a sua consciência neste momento. Não lamente o vazio que ficou. O vazio é o útero da criação. É no silêncio que sucede a tempestade que a voz da sua própria essência se torna audível, clara e inquestionável. Você não precisa mais de validação externa para saber que está no caminho certo, pois a sua paz interna é o único selo de autenticidade que você precisa carregar. Sinta essa calmaria percorrendo o seu ser. É a certeza de quem, finalmente, não precisa mais provar nada para ninguém, nem mesmo para si mesmo. Você está em casa, não em um lugar geográfico, mas no estado de ser que sempre esteve à sua espera. Mantenha essa postura de observador consciente. O que se revela hoje é apenas o primeiro movimento de uma sequência de acontecimentos que trarão a clareza definitiva sobre o seu papel no mundo. Você não está mais à mercê das circunstâncias, pois agora você compreende que as circunstâncias são apenas o cenário onde a sua soberania se manifesta. O tempo não é mais algo que você perde, mas algo que você governa com a sua atenção. Ao focar no que é essencial, o resto se alinha automaticamente, sem esforço, sem luta, apenas pelo simples fato de você estar presente na sua própria verdade. O sinal que você esperava não vem com trovões, mas com a quietude de uma certeza que nasce dentro de você e se expande até tocar tudo ao seu redor. É a colheita que chega, não pelo seu suor, mas pela sua disposição em deixar de resistir ao que a vida já preparou. Se algo dentro de você agora se aquieta, se o peso que parecia impossível de carregar finalmente se tornou pó diante da revelação que este domingo, 31 de maio, trouxe, saiba que isso é o reconhecimento da sua própria essência.
Deixe que o reconhecimento se fixe onde ele acabou de tocar. O ato de digitar essas 3 palavras torna a sua presença, a sua vigília, algo permanente no seu próprio registro. Digite agora e depois volte para mim, pois ainda temos um passo final a dar. Se o que conversamos aqui confirmou o que o seu espírito já reconhecia como verdade, deixe que o seu gosto seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica, mas como uma concordância silenciosa, um selo invisível que confirma que o que foi nomeado hoje foi nomeado com precisão e verdade. Existe alguém na sua vida que precisa ouvir exatamente estas palavras esta noite. Alguém que tem trabalhado muito mais do que as pessoas ao redor, observando portas que insistem em permanecer fechadas. Alguém que guarda um silêncio que ninguém consegue decifrar, carregando uma postura que o mundo comum não alcança. O rosto dessa pessoa acabou de surgir na sua mente. Não foi coincidência. Envie esta mensagem para ela agora, não como uma recomendação, mas como uma entrega. O mesmo caminho que te encontrou hoje foi desenhado para chegar até ela através das suas mãos. Está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.